galerinha, tudo bem com você? Aqui quem fala é o seu professor de física, Paulo Vieira. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá? Que antes de começarmos nossa aula, eu queria te dar o parabéns pelo Dia do Estudante. Eu tenho certeza que ontem você comemorou bastante, da melhor maneira possível, estudando aqui no EducaPR. Moleque, eu tenho certeza que você fez isso. Bom, nossa aula de hoje a gente vai dar sequência aos conteúdos que nós já vimos trabalhando a respeito de termologia e hoje a gente vai dar um destaque aos estudos dos gases. Mas antes de a gente começar, você sabe qual é a função, qual é a necessidade de estudarmos os gases? Você tem essa curiosidade? Então, se você tem essa dúvida, vem comigo que hoje tu vai aprender estudo dos gases. Bom, vamos embora começar. Obrigado por você estar me recebendo aí na sua casa. E nossa aula a gente começa a analisar o que é os gases. Muito bem. Quando você vai falar de um comportamento do gás, lembre-se que o corpo no estado líquido, ele recebeu calor, esse calor ele fez com que as moléculas vibrassem, as moléculas se excitassem, e no momento em que ele chegou à temperatura crítica, o ponto de fusão, o calor latente, estão lembrados do calor latente? Aquele calor que muda o estado físico da matéria, que deixa o estado sólido para o estado líquido, ou deixa o estado líquido para o estado gasoso? Pois bem, esse calor latente ele faz com que essas moléculas elas se afastem cada vez mais. Dessa maneira, você vai ter agora o corpo com as moléculas afastadas e com uma grande concentração de energia devido à velocidade que essas moléculas vai ter. Então, como é que esse estudo dos gases ele vai interagir nas nossas vidas? Bom, você tem a importância do estudo dos gases, primeiro, no nosso sistema de respiração. Então, quando você tem a questão da fotossíntese, ou seja, a respiração, a troca de energia, os gases que estão sendo utilizados para que você consiga ter a produção do gás carbônico e da transformação no oxigênio. Você também tem a questão da combustão do gás natural, onde você vai ter o processamento energético através desse gás que vai ser liberado. Você também tem quando você está com aquele mal-estar, ou seja, você já deve ter sentido assim, um mal-estar devido a uma comida que você teve e você começou a ter gases. Esse gás que você está vendo, ele também é estudado no nosso conteúdo. Então, veja que as reações químicas que envolvem a digestão também faz parte do nosso estudo dos gases. Então, se você pensava que estudar gases era só estudar um gásinho que estava lá, se enganou, mequetrefe. A gente vai estar aqui estudando coisas que estão relacionadas com o teu cotidiano. Muito bem, então primeiro a gente tem que entender quais são as propriedades que esse gás tem. Né? Lembre que um gás ele tem massa, tá? Então não vai pensar que o gás não tem massa não, ele tem. O gás ele tem matéria, então ele tem uma massa, tá certo? 2, o gás ele tem uma questão de um volume. Então quando você aprisiona um gás em um recipiente, você ali tem o volume do recipiente sendo ocupado pelo gás. Então, o volume do recipiente é o volume do gás. E quando você altera a variação deste volume, você tem a alteração de outra característica chamada de pressão. A gente vai estudar tudo isso bem detalhadozinho durante a nossa aula. Você também tem, como eu já falei, a questão da ocupação do gás nos recipientes. Então, o gás ele tem a propriedade não só de ocupar, mas também de se expandir por todo o local onde ele se encontra. E também você tem a questão do volume do gás relacionado à temperatura, ou seja, você quando faz a temperatura variar, você também altera o volume do recipiente. Então vejam que essas são propriedades importantes para a análise dos gases. A massa que um gás tem, a temperatura que um gás tem, o volume que o gás tem e a pressão que ele tem. Grava essas palavrinhas que a gente vai usar bastante na nossa aula de hoje. Muito bem, essas variáveis do estado que eu acabei de citar para vocês, a pressão, o volume, a massa e a temperatura, elas serão os nossos motivadores para o estudo dos gases. Dessa maneira, vamos começar a interpretar a temperatura. Você está lembrado que a gente começou a citar a temperatura lá nas nossas primeiras aulas como sendo o grau de agitação que as moléculas têm. Então, quando você tem a molécula e que ela recebe energia, a molécula começa a vibrar. Então, essa vibração das moléculas faz com que a gente tenha a medição dada como temperatura. Quanto mais energia essas moléculas recebem, maior é a temperatura de sua vibração. Da mesma forma, quanto menor é essa quantidade de energia, menor é a vibração
dessa maneira reduz a sua temperatura. Antes da gente continuar, eu só quero te lembrar de uma coisa. Quando a gente estuda os gases, a unidade de temperatura que nós vamos atribuir a ele sempre será a unidade de Kelvin, tá? Então, lembra disso. Toda análise e o comportamento dos gases, ele sempre será feito, sempre, na unidade de Kelvin. Então, fica a dica. Muito bem. Lembre-se que essa temperatura está em Kelvin e o zero absoluto, ou seja, quando a gente chega e diz estamos no zero absoluto, esse zero absoluto é a temperatura em que não há nenhum tipo de vibração das moléculas. Ele vale menos de 273 graus Celsius. É a menor temperatura que o homem conhecida pelo homem. Lembrando que a gente ainda não chegou a essa temperatura, tá? Porque não temos o recipiente que venha suportar a redução dela. Não há movimentação dos átomos quando você tem essa temperatura e a transformação de Celsius para Kelvin é você pegar a unidade Celsius e somar com 273. Se você está esquecido do porquê esse 273, lembre-se que a subdivisão da escala Celsius é a mesma da escala Kelvin, ou seja, tanto Celsius quanto Kelvin tem 100 subdivisões. Tá? No caso, Celsius começa de 0 e vai até 100 e Kelvin vai de 273 a 373. Bom, a segunda característica que nós vamos trabalhar na aula de hoje chama-se pressão. E essa pressão ela é oriunda da colisão que essas moléculas vão ter com o recipiente. Lembre-se que essa molécula, ela, ao receber essa energia, ela vai ficar bastante excitada. Dessa forma, ela vai colidir entre as moléculas e com o próprio recipiente. É essa colisão que ela está com o recipiente que vai gerar a pressão. Então, quando a gente fala de pressão, nós estamos associando a colisão que as moléculas estão tendo. Lembre-se que nós estamos submersos no gás, ou seja, nós estamos aqui no meio que contém gás. Então, essas moléculas também estão colidindo com o nosso corpo. E aí você deve estar pensando, professor, se essa molécula está colidindo com a gente, por que a gente não sente essa colisão? Porque ela atua em todo o seu corpo, em cada pedacinho do seu corpo, está agindo a ação dessas moléculas. Como essa ação ela é igual, então você não tem a distinção de nenhuma força. Agora, se essa força ela fosse concentrada em um só ponto, e aí se você está com dúvida, pegue agora pega a caneta que está pertinho de você. Eu sei que tem uma caneta pertinho de você. Segure ela desse jeito, de maneira que você vai perceber que a parte pontiaguda ela vai ter uma dor maior do que a parte mais redonda. Aí você diz, professor, mas é porque eu estou fazendo mais força nela. Não, pequeno gafanhoto. A força é a mesma, mas pelo fato dela ser pontiaguda, ela concentra uma maior pressão. A unidade dessa pressão que a gente vai trabalhar é importante você saber. Podemos trabalhar com essa unidade chamada em Pascal. A unidade de Pascal ela é equivalente ao Newton por metro ao quadrado. Grava isso, tá? Isso é importante para você. É bom você saber disso. Pascal é a unidade de Newton por metro ao quadrado. E uma outra unidade também muito trabalhada por nós é a chamada atmosfera, ou ATM. Essas duas unidades são as mais convencionais. Existem outras também, como o milímetro de mercúrio, como o bar, mas são unidades que não são tão usadas, principalmente no nosso estudo dos gases. Há de se lembrar que aqui nesse capítulo, geralmente há sempre a predominância, preste atenção, a predominância de ser, ou no caso ATM, ou Pascal. E o valor de transformação é que um ATMzinho, uma atmosfera, equivale a 10 à quinta, tá? 100 mil Pascal, ok? Então, lembra-se disso. Muito bem, dando sequência, você tem aí, nessa imagem da pressão, como vocês podem ver, a questão da panela de pressão. E depois eu vou ter um negócio especial para te dizer, tá? O professor aqui, já teve professor aqui que já fez esse desafio, eu vou falar para você quem foi esse professor. Bom, dando sequência, a gente vai falar da nossa a próxima característica que o gás tem, que é o volume, tá? Que é o espaço onde ele ocupa. Lembre-se que o gás ele não tem forma, então o volume que nós vamos atribuir para o gás é o volume do recipiente. E aí você vai precisar lembrar qual é o volume das superfícies, tá certo? Aí você diz, Paulinho, eu não gosto disso não, mas infelizmente você vai precisar. Às vezes ele já informa qual é o volume, mas existem problemas que você vai precisar lembrar que o volume dos sólidos, ele representa-se a área da base
vezes a sua altura. Então imagine um copo que está aí perto de sua casa, você tem um copo, você pode pegar um copo. Então veja que o copo ele tem um formato cilíndrico, né? Na grande maioria das vezes. Meu professor, meu copo é diferente, eu sei, mas geralmente um copo ele tem um formato cilíndrico. Então como é que eu calcularia o volume desse copo? Pegaria a área da base, que é uma circunferência, e multiplicava pela altura. Tá certo? Então é assim que a gente calcula. Lembrando que a unidade de volume ela pode ser o litro, ela pode ser ml, ela pode ser o centímetro cúbico, ela pode ser o metro cúbico. E é importante, você que está em casa, você saber essas transformações. A gente vai ver isso durante a nossa aula. Bom, dando sequência, a gente vai falar da quantidade de matéria. Pois é, lembre-se que a gente falou que a característica do gás é pressão, que nós já falamos, temperatura, que nós já falamos, volume, que nós já falamos, e falta a última característica, que é a sua massa. Bom, quando a gente vai falar da massa do gás, é interessante que você lembre-se que essa massa ela vai ser medida pela quantidade de matérias que existe no sistema. E essa unidade ela vai ser chamada de mol. Aí você pode estar em casa coçando a cabeça, dizendo, ai meu Deus, eu não sei o que é esse mol. Paulinho, me ajuda aí, vai. O que quer dizer esse mol? É só você pensar o seguinte, imagine que você pegue 6 objetos. Eu queria que você pegasse 6 objetos, seja ele qual for. Aí você diz, professor, eu vou pegar 6 moedas. Tudo bem, você separou 6 moedas. Aí agora eu quero que você pegue mais 6 objetos diferentes do primeiro. Aí você diz, tá bom, eu vou pegar aqui 6 copos. Bom, observe que você tem um copo bem maior do que as moedas. Mas a quantidade de moedas é a mesma quantidade dos copos. Aí você diz, é verdade, ambos têm 6 quantidades. Mas o que muda entre eles é o tamanho. Então essa relação da massa com o tamanho, esse tamanho vai ser classificado como uma massa molecular. Então por isso que quando a gente vai falar da massa relacionada com a massa molecular, nós vamos ter o número de mols. Então o número de mols nada mais é do que uma característica que você vai ter da massa que você põe numa balança. Tá? Então, Paulinho, eu queria saber o número de mols que eu tenho em uma determinada substância. Me ajuda aí. Como é que eu faço para calcular esse número de mols? Você vai pegar a substância que você quer, você põe ela numa balança e vai medir a sua massa. Em seguida, você vai dividir a massa molecular que ela tem. Por exemplo, a massa molecular da água, ela tem uma fórmula H2O, onde o hidrogênio ele tem uma massa molecular 1 e o oxigênio 16. Mas como você tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, você tem H2O, você tem 1 de massa molecular do hidrogênio vezes 2. 1 da quantidade de oxigênio, 16 de sua massa molecular. 16. 16 mais 2, 18. Então, a massa molecular da água, 18. E aí você basta dividir pela massa da água que você pôs na balança. Essa relação ela vai te dar o número de mols. Eu queria que você desse uma atenção sobre essa imagem que tem aí. Olha para essa imagem. Está olhando essa imagem? Vê que bacana. Você está percebendo que as bolinhas elas têm tamanhos diferentes. Mas eu quero que você entenda que as quantidades são as mesmas. Essa relação das massas que vocês estão vendo aí é o que vai definir o nosso número de mols. E aí, você entendeu direitinho? Vamos comigo que tem mais coisas aqui. Então, está aí a quantidade de matéria. Ela vai ser relacionada pela massa em grama dividido pela massa molecular em gramas mol. Tá? A unidade desse número de mols vai ser o próprio mol. Bom, isso vai ser importante porque quando nós mudarmos o gás, você está mudando o gás, mas você tem essa relação do número de mols que vai ser importante para o nosso estudo. Bem, e aí você diz, tá certo, Paulinho, eu estou entendendo que o gás ele tem essas características, mas qual é o gás que nós vamos estudar aqui? Qual é a ideia do gás que nós vamos ter? A gente vai trabalhar com o conceito de gás ideal. Por que, Paulinho, eu preciso trabalhar com o gás ideal? Para que o nosso cálculo ele seja mais exato. Ou seja, quando nós estudamos o gás ideal, o comportamento que ele vai ter vai ser previsível, ou seja, você pode medir e achar um determinado valor. Aí você deve estar aí na sua casa pensando, tá certo, mas o que é um gás ideal mesmo? Como é que eu vou saber que um gás é ideal? Basta ele seguir as seguintes características. Vem comigo que você vai entender. Primeira característica, os gases apresentam um movimento contínuo e desordenado, ou seja, existe um caos.
Tá? Imagine aí você voltando da pandemia, indo para o shopping pela primeira vez, aí aquela correria, um corre para um lado, um corre para o outro, aquela corridiça em tudo que é direção. Isso é o comportamento desordenado das moléculas, tá, de um gás ideal. 2, a segunda característica, a direção e o sentido das partículas somente são modificadas quando elas colidem uma com as outras, ou seja, a molécula está andando livre, leve, solta, e aí se ela colidir com alguém, aí ela vai ter sua direção alterada. Caso contrário, ela mantém a mesma direção. Terceira característica, as colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perda de energia cinética durante as colisões, tanto entre as moléculas quanto com o recipiente. E aí você pode estar pensando, ah, tá certo, mas eu não sei o que é uma colisão perfeitamente elástica, Paulinho. Me explica aí que eu quero entender. Essa colisão é aquela que há uma conservação da energia. Isso significa que a velocidade com que a bolinha ela colide no recipiente é a mesma velocidade com que ela vai voltar. Então, dessa maneira, se você tiver um gás que obedeça essas características, você está com um gás ideal. Bom, esse gás ideal ele vai estar nas condições normais com valores pré-estabelecidos. Essas condições são chamadas de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Onde essas condições elas vão estabelecer a você, meu querido aluno, quais são as condições iniciais que a pressão vai estar, que o volume vai estar e que a temperatura vai estar. Então, na CNTP você tem a temperatura igual a 0 graus Celsius. Aí você que está aí já aprendendo tudo sobre o estudo dos gases, você deve estar dizendo, Paulinho, mas você disse que não pode estar em graus Celsius. Muito bem, pequeno gafanhoto, você tem que transformar 0 graus Celsius para 273 Kelvin, tá? Segunda informação é que a pressão ela vale 1 atm, ou 10 a quinta Pascal. Então isso daí, sempre que eu falar que um gás ele está na CNTP, você já vai saber que a pressão dele vale 1 atm, ou 10 a quinta Pascal. E por fim, o volume de 1 mol de um gás ele vale 22,4 litros, tá certo? Então essas são as condições normais para um gás na chamada CNTP. Bom, aí agora que você já sabe das condições normais de um gás, a gente vai falar agora, sabe de quê? Sabe do quê? Das transformações gasosas. Essas transformações são as características que nós vamos ter quando nós temos um gás que está confinado em um recipiente que vai ser transferido para outro. Então, as variáveis do estado, como pressão, volume e temperatura, elas vão ser alteradas. Então, por exemplo, olha essa imagem onde você tem um recipiente onde existe um êmbolo. O êmbolo, meu querido aluno, é essa tampinha azulzinha que você está vendo aí. Você está percebendo? Você já notou essa tampinha azul? Tá? Esse êmbolo ele está fazendo com que as moléculas de gás elas colidam dentro desse espaçozinho na qual ela está confinada. Mas aí, quando você altera a posição desse êmbolo, podendo afundá-lo ou podendo aumentá-lo, você vai perceber que as condições, como o volume mudou, né? Porque agora o volume aumentou de uma imagem para outra. A pressão, será que vai ser diferente? Pensa comigo, se eu aperto mais as moléculas, elas vão bater mais, aumenta a pressão. Mas se as moléculas elas vão estar mais livres, a pressão ela vai diminuir. Ah, Paulinho, então mudou a pressão, não foi? Paulinho, a temperatura pode mudar? Lógico que sim, mequetrefe. Você pode sim ter a temperatura também alterada. Então, quando você tem um gás confinado em um recipiente e esse gás vai ser transferido para outro, tem sim alteração de pressão, volume e temperatura. Vem comigo que a gente vai ver quais são as 3 transformações gasosas que nós temos. Vem comigo, câmera, olha para cá. As transformações gasosas que nós vamos ter, elas são chamadas de isotérmica. Lembre que a palavra iso quer dizer igual. E isotérmica quer dizer que a temperatura ela permanece igual quando você tem a transferência de um recipiente para o outro. Então, quando você tem um gás confinado que você vai transferi-lo de um para o outro, se a temperatura dele não mudar, você tem aí uma transformação isotérmica, tá bom? A próxima transformação que nós temos ela é chamada de isobárica. Iso de igual, bar da unidade de pressão. Então, isobárica quer dizer aquela em que a pressão ela não muda. Então, quando você vai tirar um gás de um recipiente, alterá-lo para outro, sem mudar a pressão, você tem aí uma transformação isobárica. A nossa última transformação, ela já está fácil. A gente tem 3 características: temperatura,
pressão e volume. A gente já falou da temperatura isotérmica, já falamos da pressão isobárica. Está faltando o quê? Está faltando volume. É exatamente. Quando o volume ele é constante, você tem uma transformação isovolumétrica. Mas eu queria te chamar a atenção, tá? Você que está aí na sua casa, pega pega um papel, pega uma caneta, anota aí esses dois nomes que eu vou te passar agora, tá? Tá pronto para anotar? Já tá pronto? Eu sei que você tá. Olha só, a transformação isovolumétrica, ela também pode ser chamada de isométrica. Olha lá, isométrica. Me repito todinho só em dizer isso para você. Também ela pode ser chamada de isocórica. Então você tem para a transformação isovolumétrica, que é aquela que o volume é constante, podendo ser chamada de isocórica ou isométrica. Então essas são as três transformações que nós temos. Bom, então vamos agora detalhar. A gente vai detalhar item por item. A transformação isotérmica é aquela transformação que a gente já viu, né? A transformação que a temperatura é constante. Para você entender melhor, eu tenho aqui essa seringa. Vem para mim, vem para mim, vem para mim que aqui eu vou te mostrar essa seringa. Tá vendo? Toma a seringa aqui na minha mão. Eu vou aqui aumentar a posição da seringa e o que é que eu fiz aqui? Eu aumentei o volume. Veja que a seringa ela tem um formato de um cilindro e o volume que eu vou ter é a área dessa base multiplicado por essa altura. Olha aqui o nosso êmbolo. Aqui dentro tem gás, ó. Tem gás aqui dentro. E agora eu vou confinar esse gás, eu vou tampar. Eu tenho certeza que você já fez isso. Quando eu era criança, eu pegava essas seringas depois do exame de sangue e ficava brincando. Eu sei que você já deve ter feito. Você teve infância. Então, ó, peguei aqui essa seringa e eu agora vou pressionar. Olha só, eu estou aqui fazendo uma pressão e perceba que chega um momento que, por maior que seja a força que eu faça, a seringa ela para de se mover. Paulinho, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que, ao reduzir o volume, eu aumentei a pressão. Essa pressão está tão grande que, se eu parar de pressionar o êmbolo, ele simplesmente vai voltar. Então, isso não teve alteração da temperatura. Então, nós estamos diante de uma transformação isotérmica. Sabe onde mais você encontra essa transformação? Você já encheu uma bola de futebol com uma bomba de ar? Ah, olha aí, eu tenho certeza que você já fez isso, ou então o pneu da sua bicicleta. Aquele movimento da bomba que você fica fazendo, subindo e descendo, esse movimento, ele está ali realizando a transformação isotérmica. Não sei se você sabe. Ou seja, você já está estudando as transformações gasosas e você nem sabia. Quando você está diante de uma transformação isotérmica, é importante você lembrar que nela a temperatura é constante. Segunda informação, a pressão, ela agora é inversamente proporcional ao volume. Quando a gente fala dessas relações de inversabilidade, ou seja, uma grandeza é inversamente proporcional à outra, significa o quê? Que se uma aumentar 2 vezes, a outra vai diminuir 2 vezes. Se uma vai aumentar 3 vezes, a outra vai diminuir 3 vezes. E sempre mantendo essa relação. Dessa maneira, você vai poder ter as condições iniciais e finais do gás, lembrando de mim. Ah, moleque, olha aí. Lembre que meu nome é Paulo Vieira e aí você tem a equação PV igual a PV, Paulinho Vieira é igual a Paulinho Vieira. Ah, garoto, você deve ter certeza que nunca mais você vai esquecer. A transformação isotérmica, você vai relacionar pressão e volume nas condições iniciais, pressão vezes volume, igual a pressão vezes volume. Então, essa é a maneira com que você faz o cálculo da relação entre os gases. Então, ó, veja aí o exemplo da seringa que eu acabei de mostrar para você. Quando a seringa estava estendida, as moléculas elas estavam mais afastadinhas, então a pressão era menor. Quando nós diminuímos o volume, qual é o inverso de diminuir? O inverso de diminuir é aumentar, aumentou a pressão. Então, por isso que ficou difícil para ela se mover. E aí, ó, veja essa imagem que você tem, onde você tem o volume sendo reduzido e aumentando a pressão. Quando você tem uma transformação isotérmica, você pode relacionar também por meio de um gráfico. O nome desse gráfico é um gráfico muito especial que é chamado isoterma. Esse gráfico ele faz a relação da maneira com que o gás ele vai se comportar. Veja que ele tem o formato dessa curva, onde você sempre tem a relação da pressão versus o volume. Bom, você quer saber mais? Então, não perde nossa aula de sexta-feira. Na nossa aula de sexta-feira, nós vamos dar continuidade a esses assuntos, onde a gente vai estudar as transformações isobáricas, isovolumétricas e vamos estudar também outras características que um gás tem. Ficou curioso? Então, vem comigo na sexta-feira.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.